Bom, sejam bem-vindos a esta nossa segunda parte da segunda aula do curso de Filosofia Contemporânea, né? Me chamo Cleibson Américo, estamos aqui navegando, né? Ainda nos primórdios, nas primícias da filosofia contemporânea, né? Quem não viu a primeira aula e a primeira parte desta aula agora, né? Veja, né? Enfim, quem não é inscrito no canal também se inscreva, né? Para poder estar vendo, né? Os conteúdos que nós estamos produzindo por aqui, tá certo? Bom, então nós estamos falando de como a filosofia do Kant ela vai influenciar um novo ethos. E aí eu quero que vocês percebam, gente, que olhe, da filosofia, né, de alguma filosofia, de qualquer que seja a filosofia, sempre vai surgir algum tipo de ethos. E quando eu falo ethos, essa palavra ethos é uma palavra importante, viu? Sobretudo em termos de ciências da cultura, né? De ciências humanas mesmo, né? De ética. A palavra ethos é uma palavra importante, viu, gente? Ethos, a gente pode traduzir ethos de entender ethos, né? De diversos modos, né? Um dos modos é entender ethos como espírito, espírito mesmo de um povo. É, como espírito, como costume, como modo de ser de um povo, como valores de um povo. Ethos pode significar tudo isso, né? Valores, pode significar cultura, pode significar espírito, né? Pode significar modo de ser. Né? Tudo isso está contemplado na ideia de ethos, que é da palavra ethos que vai surgir a palavra ética. Né? A palavra ética provém de ethos. Ethos que é uma palavrinha grega, viu, gente? Ethos. E claro, quando a gente fala aqui em espírito, quando eu tô falando espírito, não pense em espírito assim como fosse, sei lá, um fantasma, um mal-assomro, nada disso não, viu? O espírito quer dizer assim, o modo de ser de um povo. Então, por exemplo, se eu falar assim, o ethos do caruaruense é diferente do ethos de um maceioense. Ou seja, o espírito, o modo de ser, né, a cultura, os valores, essa conjuntura todinha faz com que haja diferenças entre povos. O ethos do nordestino é diferente do ethos sulista, né? Ou seja, o modo de ser, os valores, né, esse conjunto, né, de cultura, de ideias, de linguagem, de tudo isso denota essas diferenças étnicas. Então veja que a diversidade cultural, a diversidade étnica, é uma diversidade porque cada povo tem um ethos diferente. E neste ethos está incluso a cultura, a moralidade, a política, né, o direito, a sociabilidade e também a filosofia. A filosofia de cada povo, né? Seja a filosofia de vida, seja a filosofia teórica, né? Enfim, né? Então, o Kant, gente, né? O Immanuel Kant, ele vai e claro, né, não se pode pensar que o Kant fez assim, programou isto, não. O Kant estava fazendo a filosofia dele, né? O Kant estava tentando filosofar ali. Mas, inevitavelmente, o Kant ele vai gestar ou vai influenciar um tipo de ethos cultural. Ele vai causar uma influência a princípio, em filósofos, em neocantianos, em filósofos que são da escola kantiana, nós chamamos de neocantianos, são os discípulos de Kant, né? Aqueles que de algum modo vão se inspirar em Kant, né? A escola neocantiana ou a escola kantiana, enfim. Mas não só, né? O ethos que o Kant vai gestar vai influenciar muitas correntes filosóficas contemporâneas. Sejam correntes filosóficas que vão consolidar mais ainda a ideia do Kant, ou sejam escolas filosóficas e pensadores que vão se afastar do Kant, como, por exemplo, Max Scheler, né, que nós vamos ver em algumas aulas mais para frente aí. Max Scheler
vai ser alguém que vai ter uma influência do Kant, mas que vai ser um crítico do Kant. Então ele vai ler o Kant para criticar o Kant, entende? Ele vai ler para entender o que é que o Kant está dizendo, para depois se afastar do Kant. Mas não tem aquela coisa, fale mal, mas fale de mim, né? Então, o Kant é desses pensadores que você vai falar do Kant, pro bem ou pro mal você vai falar do Kant, né? Se inspirar ou ter uma certa versão, o Kant vai estar ali, subjazendo a muitos pensadores, a muitas correntes, né? Como correntes materialistas, como correntes fenomenológicas, né? Como correntes éticas, enfim, né? O Kant é um pensador muito grande, viu, gente? Olha, o Kant, né, apesar das críticas que possa se fazer ao Kant, mas ele é um pensador gigante, viu? Dos contemporâneos, né? O Kant é um dos maiores, viu? Porque o pensamento dele foi muito fértil, no sentido de influenciar muita gente. Influenciar não somente filosofias teóricas, mas influenciar o próprio ethos. Veja, uma das influências etiológicas, né, éticas que o Kant tem é em relação à moralidade. O Kant ele deu uma atenção muito grande à moralidade. Né? Tem uma obra do Kant, né, além desta, Crítica da Razão Pura, que é a obra teórica do Kant, né, onde ele expõe mais uma filosofia teórica mesmo, né, tentando entender a metafísica, tentando entender a realidade, tentando entender até onde a razão pode conhecer. É nesta obra aqui, Crítica da Razão Pura. Mas também tem uma outra obra do Kant, no qual ele vai se dedicar muito ao tema da moralidade, que é a crítica da razão prática. Que é esta daqui, gente, a crítica da razão prática. Nesta obra aqui, a crítica da razão prática, é a obra, uma delas, né? Não é somente esta, mas é uma obra em que o Kant vai se dedicar muito ao pensamento moral, porque o Kant ele deu uma ênfase muito grande à moralidade. E ele vai entender, inclusive, a moralidade como um meio. Veja, para o Kant, a moralidade é um meio possível para falar de Deus. Né? O Kant ele vai negar o acesso a Deus via filosofia teórica, via razão especulativa, né? Via razão crítica. Para o Kant não é possível. Por quê? Porque a razão ela tem um limite. Tem dois limites, que é o espaço e o tempo. Então a razão tem que estar aqui dentro, dentro do espaço, dentro do tempo. Então, na vertente teórica, na filosofia teórica, né, ou também chamado na filosofia crítica, a metafísica, Deus, mas não vai ter lugar. Né? Vão ser objeto de críticas pesadas. Agora, na filosofia prática, que é a moralidade, ali o Kant vai abrir uma brecha para Deus, para a imortalidade da alma, né? É na filosofia moral, na filosofia prática. Porque o Kant vai entender, por exemplo, a religião como algo importante. E algo importante, sobretudo, para lembrar ao ser humano o seu compromisso moral. Para cumprir seus deveres morais como se fossem mandamentos divinos. O Kant tem essa ideia. A religião ela tem a sua importância. E a principal importância para a religião não é porque ela fala de um transcendente, de um Deus revelado, nada disso. Para o Kant, a principal importância da religião é que ela lembra ao ser humano seus deveres morais. E que deve cumprir seus deveres morais como cumprindo mandamentos divinos. E isso ele diz muito claramente aqui na crítica da razão prática, viu? Que o ser humano tem que cumprir os seus deveres como cumprindo mandamentos divinos. Aí tanto ele diz aí, gente, quanto também numa outra obra, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, viu? E é a religião nos limites da simples razão. Eu acho que eu não vou achar agora não, mas tá por aqui. A religião nos limites da simples razão. Bom, depois eu acho e mostro lá para vocês, tá? Deve estar por aqui em qualquer lugar. Aqui. Nesta obra aqui, a religião nos limites da simples razão. Nesta obra aqui, a religião nos limites da simples razão, né, é uma obra que o Kant dedica muito, né, à religião
sobretudo a religião cristã, colocando a religião dentro dos limites. Se na crítica da razão pura o Kant coloca a própria razão dentro dos seus limites, nesta obra aqui o Kant coloca a própria religião também dentro dos seus limites. E para o Kant, o limite da religião é o limite moral. Ou seja, a religião ela tem que servir para a moralidade. Para o Kant, não há uma importância muito grande essa ideia de salvação. A religião é para salvar as pessoas, a religião é para trazer o Deus revelado. Não. O Kant entende a religião, a importância dela é para lembrar o homem a moralidade. Compreendem? Para a moralidade, né? É claro que isso vai ser muito criticado, né? É claro que muitos lá na frente vão dizer, oxe, mas isso é extremamente reducionista, né? Reduzir a religião a um aspecto moral. Mas, apesar dessas críticas, não são poucas as vertentes religiosas que vão restringir a prática religiosa, a vida espiritual, ao aspecto moral. E muito disso é influência também kantiana, ou neocantiana. Sobretudo o protestantismo. O protestantismo tem muito isso, né, de reduzir a religião a uma prática moral. Porque para muito protestante é também, isso. né? Diz, Jéssica. Os espíritas também, né? Os espíritas também. O espiritismo também tem muito essa visão. Uhum, também tem. Veja que, por exemplo, quando se diz assim, né, uma pessoa protestante, ou talvez até um católico desavisado também, né, que diz assim, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não me prostituo, eu não faço isso, ou seja, ele diz que ele não faz, tá, ok, isso é um lado, mas não é apenas o que não faz, é o que faz, entende? Então, para muitos, o não fazer isso já configura uma grande prática religiosa. Só que a pessoa pode não fazer nem isso, nem isso, nem isso, nem aquilo outro, mas, no entanto, não ter uma grande intimidade com Deus. Não ter um coração bom, não ter um coração disponível, não ter uma docilidade, entende? Não ser uma pessoa de caridade. A pessoa não bebe, não mata, não fuma, tal, mas também não ajuda ninguém que está caído. Ou a pessoa não tem uma vida mística. Compreende? Só que quando a pessoa entende a religião nesse aspecto moral do fazer e do não fazer, do pode e não pode, na verdade, ela está sendo muito mais kantiana do que cristã. E tem muita gente nas igrejas que são kantianos achando que são cristãos, que reduz a religião ao aspecto moral. Que se ela cumprir os mandamentos, né, não fazer isso, nem isso, nem aquilo outro, para ela está tudo bem, está ótimo, está em paz com Deus. E não é só isso. Não se trata apenas disso. Entende? Porque isto é apenas um aspecto, né, da vida cristã, né? O aspecto moral é um aspecto, mas não é o mais importante dos aspectos, né? Não é. Porque, para além disso, tem toda a vida espiritual, toda a vida mística, né? Toda a vida sacramental, enfim, né? Tem algo muito para além do aspecto moral. O aspecto moral, ele, na verdade, deve ser uma consequência de todo esse aspecto espiritual místico, né? Da relação com Deus, a relação íntima de Deus. E é dessa relação com Deus que deve nascer uma prática moral, e não o contrário. Porque aí você vai ver muito cristão aí pensando que é de uma prática moral, do pode e não pode, do eu faço ou não faço, que nasce a relação com Deus. Mas não é. Isso é kantismo, isso não é cristianismo, isso é kantismo. É o imperativo categórico, né? É, exatamente. Muita gente acha que o imperativo categórico basta. Que é agir de tal forma, ou não agir de tal forma e pronto. Não é isso, gente. Compreendem? E veja que mesmo quando a igreja, né, quando a igreja fala do aspecto moral, a igreja não fala do aspecto moral sobrepondo aos outros aspectos. Não é assim. Você pode observar lá no catecismo a terceira parte, né, que trata muito do aspecto moral, né, que é a vida com Cristo. Lá na terceira parte do catecismo vai tratar muito disso. Veja, até a própria divisão do catecismo. Na primeira parte,
vai tratar de Deus, né? Quem é Deus? Do que é que nós cremos? Nós cremos em Deus. Então é a fé. A primeira parte do catecismo ela é a fé. Né? A segunda parte do catecismo, né, vai tratar sobre o mistério de Deus. O mistério de Deus e como ele é celebrado. Então a liturgia, né, a igreja, enfim. A segunda parte é consagrada à celebração do mistério, a celebração da fé. A terceira parte, veja, só na terceira parte é que vem a prática moral, que é a vida com Cristo. É sabendo quem é Deus, é celebrando Deus que a gente muda as nossas atitudes na vida prática. E para nutrir tudo isso, na quarta parte, é a oração cristã. É para poder manter a fé, a celebração e a vida. Veja que esta divisão do catecismo ela é perfeita. Essa divisão do catecismo tem um encadeamento lógico ali. Né? Às vezes, quando alguém me pergunta, rapaz, como é que eu devo ler o catecismo? Bicho, da primeira até a última página. É a melhor lógica. Ler da primeira à última, do começo ao fim. É o melhor jeito, né? Porque ali tem uma sequência lógica. Entende, gente? Então, veja, quando se reduz, né, a religião a um aspecto moral, na verdade está se fazendo né, está se praticando um kantismo e não um cristianismo, né? O cristianismo é muito para além disso, né? Aí veja que quando isso ocorre, o que na verdade nós temos é um moralismo. O moralismo é isto, é a redução da religião ao aspecto moral. Então, o que é uma pessoa moralista? É aquela pessoa que reduz a prática religiosa, a vida espiritual ao aspecto moral. É aquela pessoa que, se ela estiver cumprindo os preceitos, os mandamentos, para ela está tudo certo. Ou se alguém estiver cumprindo, para ela está tudo certo. Se não, é aquela pessoa que julga o outro que não está cumprindo, não está fazendo isso e aquilo outro. Só que, né, existe uma outra dimensão para além disto do aspecto moral. Diz Aldous. Os judeus naquele tempo de Jesus criticavam ele, né? Esse homem que no dia de sábado era muito legalista. É isso aí que você está dizendo, né? Ainda hoje tem, né? Ali é o legalismo com o moralismo junto, exatamente. Porque para o judeu, pronto, é um exemplo também muito bom. Para o judeu é isso, é cumprir os mandamentos. Se seu coração está longe de Deus ou não, não importa. O que importa é você cumprir os mandamentos. É por isso que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Repetindo, né, uma passagem da Escritura. Entendem? Então veja que o aspecto moral, né, que foi muito enfatizado pelo Kant, né, quando reduz a religião a cumprimentos morais, né, como se fossem mandamentos divinos, isso não cabe para o cristianismo. Cabe no kantismo. Cabe na filosofia crítica, mas não cabe no cristianismo. Mas apesar de não caber no cristianismo, é claro que muita gente age assim. Não são poucas as pessoas moralistas, não são poucas as pregações moralistas que você escuta, né? Não são poucas. Né? Claro, com isso não estou dizendo que o aspecto moral não seja importante, é óbvio que é. Mas ele é dentro do limite ali que a religião coloca. Mas não é o aspecto principal e fundamental da fé, não é. Entende? Porque se fosse assim, o cristianismo seria uma filosofia moral apenas, de cumprimento de deveres, e não é. Entende? A religião é muito para além, né, do aspecto moral. Compreende? Aí veja, é por não ter essa compreensão que muita gente, às vezes, quando às vezes algum irmão da comunidade, né, tá cometendo pecados públicos, já quer logo afastar a pessoa. Por quê? Porque ela está agindo moralmente errado. Ou às vezes até a própria pessoa, né, quando está cometendo alguns pecados, algumas coisas assim, aí já não quer mais ir para a igreja, né, já se afasta logo, aí já se afasta dos sacramentos, né, e vai ficando com vergonha, igual Adão fez lá no paraíso e Eva, né? Aí já tem logo vergonha de Deus, já se esconde, enfim, porque para ela, né, o aspecto moral sobrepõe os demais, entende? E isso é perigoso, porque isso não é cristianismo, isso é kantismo. E aí, Jéssica Erlane, é justamente o que você estava falando, né? Que a filosofia ela é também para nos ajudar a entender essas coisas assim, né? Porque quando a filosofia ela vai se ocupar da religião e a isto, né, consagra-se um ramo chamado filosofia da religião, é justamente para a gente entender a essência da vida religiosa.
né? Vai ter alguns momentos aí que eu vou estar falando um pouco, né? Algumas aulas aí na frente, sobre a filosofia da religião que nasce na contemporaneidade, né? Um dos legados da contemporaneidade, para tentar entender a essência da vida religiosa no meio desse turbilhão de coisas, né? Desse vendaval de coisas que foi a contemporaneidade. Aí é onde a gente vai tentar voltar para a essência da vida religiosa. Então, obras como, é, por exemplo, eu vou citar depois, né, em algum momento, livros como assim, tipo esse aqui, Filosofia da Religião, né, de Urbano Zilles, que é um negócio maravilhoso isso aqui, né? É um manual entre outros. Tem vários outros, viu? Filosofia da Religião, tem várias obras aqui de Filosofia da Religião. É, é para a gente justamente mergulhar na essência da vida religiosa, tentando entender, né? Tentando entender o que é a religião, quais são seus limites e qual é a sua essência. Para não confundir com o que alguns pensadores ou correntes filosóficas disseram acerca da religião. Porque, veja, a religião na contemporaneidade vai ser vista de muitos modos, viu, gente? Desde o modo fiel a ela, né, como revelação, como mística, como encontro, né, vai ser vista por alguns assim, mas também por outros vai ser vista como um conjunto de mandamentos morais, né? Por outro, vai ser visto como, por exemplo, para Marx, né, como ópio, né, do povo, como algo que apenas embriaga as pessoas, que tiram as pessoas já dos seus compromissos sociais e políticos, né? Vai ter aqueles pensadores que vão ver nisso, né? A religião é apenas para alienar a pessoa. A religião é apenas para que a pessoa não lute por um mundo melhor, né, por causa da esperança de um mundo futuro. Aí, por causa da ideia de um mundo futuro, de uma felicidade futura, ela não quer melhorar as estruturas deste mundo. Então, para alguns pensadores materialistas, a religião é isto. Né? Para outros, né, como pensadores da psicanálise ou da psicologia, né, vão ver, né, a religião como neurose. Né? É uma neurose. É uma neurose que surge de um desejo afetivo de ter um pai. Então, o desejo de ter um pai é a carência paterna que o ser humano tem, a carência afetiva de ser amado. Então, para sanar esta carência, ele cria um Deus pai amoroso, bondoso, que se preocupa e que quer salvar todo mundo. Que aí, estes que vão dizer isso, olha, vão dizer assim, olha, a religião, na verdade, é uma criação do homem. E também Deus é uma criação do homem. Né? O homem vai criando um Deus para sanar suas carências afetivas, né? Então vão ter pessoas que vão encarar a religião assim, dessa forma. E aí nós vamos ver isso aí, viu, gente? Né? Nós vamos ver pensadores que vão falar essas coisas. E aí é claro que quando a gente for ver esses pensadores, vocês, né, não falem mal da mãe, né, do dito cujo, né, não esculhambe, não chamem palavrão com ele, nada. Eu vou o pensamento do cara lá, né? A gente faz alguma crítica, mas vamos deixar a mãe dele a salvo disso aí. Né? O pobrezinho não tinha culpa, né, de algumas ideias. Compreendem? Bom, então veja, a filosofia do Kant, ela vai não somente ter um impacto teórico, né, mas também um impacto prático. Prático no sentido de moral, mas também impacto prático no sentido de etiológico, né, de ethos cultural, porque vai gestar algum tipo de comportamento cultural. Veja que o Kant, ele está ali na Alemanha. O Kant é um filósofo alemão, prussiano, na Prússia, que era um reino, né, da Alemanha, que na época a Alemanha não era unificada, né? A gente está ali uma época em que o Kant está em um reino germânico, mas que ainda não tinha a Alemanha como país, né? A Alemanha como país é de 1870, 60, 70, mais ou menos isso, né? É quando tem a unificação da Alemanha, dos reinos germânicos, dos reinos italianos, em um país chamado Itália, enfim. Os países, tal qual conhecemos hoje como unidades federativas unificadas, é algo recente, viu, gente? É de 2 séculos, 3 séculos para cá, né? Até então eram reinos. Então o Kant, ele é de um reino, é o reino da Prússia, né? Tinha um imperador, o imperador prussiano. E o Kant, ele é de família protestante. É uma vertente luterana chamada pietista, né? O Kant, ele era dessa vertente, né? Luterana, uma vertente mais pietista, né? Puritana. É... E aí
O Kant, ele frequentava também a religião. O Kant não era um religioso. Entende, gente? Aí veja, neste sentido, deixa eu ver aqui o Kant. Só quero trazer um detalhe aqui para. É o pietismo mesmo, era um movimento espiritual da igreja luterana, chamava de pietismo. O Kant, ele era desta vertente, né, da vertente pietista, era uma vertente luterana, que era uma vertente que dava muita ênfase ao aspecto moral. Na verdade, o protestantismo sempre deu muita ênfase ao aspecto moral, né? Desde os reformadores, que a moralidade é algo muito forte, assim, uma preocupação muito forte entre os protestantes. Você vê que quando você conversa com um protestante, ele fala mais do fazer, do não fazer, do pode, do não pode, do que da relação ser humano-Deus. É mais na dimensão do cumprimento dos deveres. Isso é muito próprio do protestantismo. Essa noção de que você é mais religioso quando você cumpre os seus deveres morais. Mesmo se seu coração estiver longe, isso não importa, né? Importa você cumprir os deveres morais. Que veja, no catolicismo, isso já é mais dosado, isso já é mais equilibrado, essa visão, né? Você vê que, por exemplo, quando você vai ler os santos místicos, né, os santos místicos como Teresa d'Ávila ou João da Cruz, por exemplo, né? Eles vão falar de uma dimensão mística tão profunda que o aspecto moral vai ser apenas uma consequência. Ou quando você vai ler as sentenças, né, dos santos padres do deserto, ali do século III e IV, né? Eles vão falar tanto da mística espiritual que o aspecto moral é apenas uma consequência. Porque você é tão próximo de Deus, e por ser tão próximo de Deus, você procura não fazer tais coisas. E você procura não fazer para não ofender o coração de Deus, que é um coração amoroso. Mas a busca cristã não é primeiramente o não fazer. Não, a busca cristã é a relação com Deus, né? E a moralidade é uma consequência. Por ser amigo de Deus, por Deus me amar tanto, por eu tentar amar tanto Deus, eu não vou fazer tal coisa para não ofender o coração de Deus. Percebe que é consequência? Professor, se eu falando isso, eu lembrei uma vez quando eu era evangélico, eu fui na igreja, na Assembleia de Deus. E eu achei interessante que lá, eu não sei se nas outras, eu não me lembro das outras que é assim, não. Eu fui em uma, mas nessa especificamente, era um lado da igreja que só sentava os homens, e no outro lado só sentava as mulheres. Eu ficava, que viagem é essa? Que negócio é esse? Só você tá separado, aí eu perguntei, aí um irmão disse lá, disse, não, é porque aqui a gente se preserva muito, então a gente já bota os homens de um lado e as mulheres do outro para não ter, tá entendendo, muita confusão. Já por cão não atentar. Já tá certo, tá bom. Então, eu só foi nessa, que nas outras que eu não me lembro de ter visto isso, não. E eles têm uma escola bíblica que é assim, homem de um lado, mulher de outro, né, separado. A Assembleia tem uma escola bíblica assim. Mas a ideia é essa, é pro cão não atentar, pro cão atenta. Está imitando os judeus também, né? É pro cão não atentar, porque o cão atenta. E para evitar, aí o pessoal acha melhor separar, né? Se você essa galera mais jovem, aí o cão atenta mais. Aí é melhor separar pelo menos ali, né? Para não ninguém tá ali no culto pensando outra coisa, pensando coisa errada, né? Aí o pessoal acha melhor separar. E também porque, como tem aquele costume da prostração, né, tem muitas igrejas protestantes que tem esse costume do prostrar-se, né? Aí quando às vezes a mulher se prostra, aí chama a atenção do olhar do homem, né? Que o homem tem um olhar do mal terrível, né? O olhar do homem é um negócio do mal mesmo. Aí às vezes se tiver todo mundo ali junto, né? Homem e mulher, aí quando a irmã se prostrar, aí a pessoa, né? O homem vai querer olhar. Aí para evitar é melhor não, né? Então
para lá e elas para cá e pronto, né? Que é para o cão não estimular coisa errada, Felipe. Estimula mesmo. Como diz o padre Paulo Ricardo, às vezes vem a mulher com aquela sainha É, do rapaz. alfaiate do Satanás. Aí o sujeito tem que ser ninja. Tem Quando que ser olhar, ninja. já tem que tirar É, o rosto na hora. é verdade. Senão a pessoa vai estar no culto pecando, aí realmente é um negócio complicado, né? Entende? Ou na missa também, né? A pessoa também tem que cuidar para não pecar na missa, né? Porque se cuidar também peca, né? Não é bom não pecar, é negócio errado. Bom, entende, gente? Então, para a gente finalizar nesse momento aqui com o Immanuel Kant, né? O, o Kant, ele vai tecer críticas tanto à metafísica quanto à própria teologia. Veja que do pensamento kantiano decorre que não é possível, não é possível uma teologia como ciência. É consequência do pensamento do Kant. Não é possível uma teologia como ciência. Ou não é possível uma teologia filosófica. Não é? No sentido de que não é possível um pensamento racional para demonstrar Deus. Para o Kant isso não é possível. Pensamento racional capaz de demonstrar Deus, gente. E por estes motivos aqui, viu? Porque a razão está circunscrita ao espaço e ao tempo. Só que Deus, ele está aqui. Ó. Deus. Né? Deus está fora do espaço e do tempo. Agora veja que estes limites imanentes que o Kant vai estabelecer para Deus ou para outros entes metafísicos, isso vai ser seguido. Isso não vai se restringir apenas ao Kant. Não. Muitos pensadores vão levar isso adiante e vão radicalizar. Né? Que o problema maior vai ser esse. Vai ser a radicalização do pensamento kantiano. Que vai se converter depois em um pensamento materialista. Aí depois vai ter algumas aulas aí na frente que nós vamos ver mais sobre o pensamento materialista. Quando formos ver o pensamento materialista, a gente vai ver que o pensamento materialista é a radicalização disso aqui. Ó. Porque o Kant vai se restringir a dizer, olha, Deus, ele, caso ele exista, ele tá aqui acima. Ele só não pode ser conhecido, mas ele está lá no lugarzinho dele, lá em cima. Já o pensamento materialista vai negar. Não somente vai dizer a gente não pode conhecer, vai negar, não existe. Aí quando chega neste ponto, nós temos uma radicalização, né, deste pensamento imanentista. Porque aí o que vai ser dito, vai ser afirmado é que o que há é apenas o que está no espaço e no tempo. Entende? Então veja que pensadores assim, né, materialistas, eles vão além do Kant, eles até superam Kant nesse aspecto de crítica. Né? Até superam Kant e é nesta superação do Kant que nós vamos ter as bases mais fundamentais do ateísmo. É quando nega-se qualquer mundo, qualquer realidade que esteja para além daqui, gente, do que a razão é capaz de falar. Ou do que a ciência, né? Ou a filosofia é capaz de falar. Entende? Então, quando nós temos essa negação aqui, aí nós temos uma radicalização mesmo do pensamento materialista. Que, em grande parte, é este pensamento que vai fazer parte do ethos contemporâneo, odierno. Então, quando se nega estas realidades transcendentes, né, que estão para além do mundo empírico, quando se nega este mundo, isso vai ser tão forte assim na cultura, isso vai influenciar tanto a vida prática das pessoas, que você vai ver pessoas desavisadas, pessoas assim, até analfabetas, assim, que não estudaram nada disso aqui. Mas vão dizer assim, ó, meu filho, a gente só tem este mundo aqui, viu? Quando a gente morre, acaba tudo. Então, o que você tiver de aproveitar, aproveite e faça, porque depois que morreu, acabou-se. Pronto. Aí você vai ver pessoazinha na calçada aí com a vizinha conversando sobre isso. Veja como essas ideias que estavam na mente de intelectuais, em círculos intelectuais pequenos, um dia se tornam prática na vida das pessoas.
Compreendem, gente? Então, muita coisa do que as pessoas falam aí no dia a dia, isso já estava dito pelos filósofos, por algum filósofo, materialista ou hedonista, enfim, por algum tipo de filósofo, né? Foi dito, isso foi passando, até chegar na boca da pessoa. Que aí a pessoa vai dizer, olha, mas essa é a minha opinião. Só que o cara chama de minha opinião é o que já está 300 anos atrás, já foi dito. Elas apenas adotou uma visão de mundo, né? Uma cosmovisão. Compreendem? Mas uma coisa é certa, gente. Tudo que se produz nos círculos intelectuais, filosóficos, científicos, literários, um dia isso vai estar na vida das pessoas. Seja pro bem ou pro mal, viu? Seja pro eu ou pro aceito, um dia vai estar lá na vida das pessoas. Como, por exemplo, o antissemitismo, né? Que é essa aversão a judeus, né? Essa aversão que foi o motivo pelo qual, né, o nazismo matou cerca de 6 milhões de judeus. Veja, esse antissemitismo não nasceu com Hitler. Esse antissemitismo já era nutrido na Alemanha. O Hitler vai radicalizar, tornar isso uma prática política, né? Mas isso já havia na Alemanha. Se você retroceder até Lutero, em Martinho Lutero já tem fortes expressões antissemitas. De chamar os judeus de cães, né? De dizer que eles não devem ser ajudados, porque eles negaram a Cristo, eles mataram Cristo, então ninguém trata eles com piedade, enfim. Você vai ver expressões antissemitas que vão sendo ali, nutridas, sendo repassadas, até um dia se tornar uma prática política. E assim acontece. Você vê que o mundo das ideias tem uma forte interação com o mundo da cultura, né? E com a prática social das pessoas. Compreendem? Perguntas, gente, questões sobre isso aí, observações. Jéssica Erlane, tá tudo claro, tá tudo certo. Leonardo. Tudo tranquilo. E a Graça, Aldo, Felipe, Henrique, tudo certinho. Bom. Então tá bom, gente. Então, a gente na próxima aula a gente vai continuar esses mergulhos aí pelas raízes da contemporaneidade, viu? Tem muita coisa boa para a gente entender, ver, para a gente compreender melhor hoje. Porque a ideia, eu acho, que no final de tudo, é a gente entender melhor o nosso dia a dia. Entender melhor o ser humano de hoje. O homem dos nossos tempos, né? O ethos cultural que nós temos. É isso, tá certo? Então tá bom, fique em paz, o Senhor os acompanhe, viu? Próxima semana estaremos aí, tá certo? Tá bom, tchau, tchau, gente. Abraço lá para Aquila Fernanda e uma boa defesa para ela, viu, Jéssica? Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa.